Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, bom dia, família, povo do Senhor nosso Deus. Que esse seja mais um dia de muitas bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a sua vida. Quero estar lendo um texto da palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3, diz assim o texto sagrado. 4 homens que sofriam de uma terrível doença da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: "Por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo." E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Eles então pensaram que o rei de Israel havia pago aos reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos, os jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: "Nós não estamos agindo bem, temos boas notícias e não deveríamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio." Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: "Nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram." Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: "Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Queridos, o que parecia ser um fato inusitado tornou-se um rico ensino à vida. Aqueles 4 debilitados leprosos que viviam às margens da cidade por causa de sua doença contagiosa tiveram uma grande surpresa. Naquele momento, no entanto, quem vivia dentro da cidade estava tão pobre e faminto quanto eles que estavam lá fora, pois a guerra contra Samaria havia feito a cidade ficar sitiada. O diálogo entre eles era desesperador, mas a conclusão a que chegaram foi muito corajosa. A princípio tinham apenas de escolher onde morrer e qual local, morrendo assim de fome. Mas o lampejo de uma nova possibilidade surgiu entre eles. Decidiram não permanecer ali, prostrados, e ir até o acampamento do exército inimigo. Acreditavam que lá houvesse comida e, assim, uma chance de sobreviver. Queridos, a condição de alguém permanece inalterada até que se decida fazer algo a respeito. As lamúrias, as reclamações e a autocomiseração não levariam aquelas pessoas a uma saída. Assim também, queridos, hoje, agir de tal maneira não levará alguém a novas possibilidades, apenas os deixará estagnados, frustrados, aguardando algo que anseiam e que dificilmente acontecerá. A situação daqueles homens parecia indicar que morreriam ali, à míngua, sem socorro, às portas daquela cidade. Mas bastou uma ideia corajosa para que buscassem a solução para a sua fome e a das outras pessoas que ali estavam. Ao final da história, 4 miseráveis e excluídos leprosos se tornaram a real esperança para um povo que aguardava ansioso por uma boa notícia. Queridos, em geral, permanecer assentado, estagnado, não promove a mudança. Por isso, lembre-se, a sua condição continuará a mesma, até que, inspirado pelo Senhor, você decida fazer algo para alterá-la. No versículo lido, de forma contundente, Deus exorta Josué a ter coragem.
que este texto o incentive a deixar o comodismo, a se esforçar e ter bom ânimo para enfrentar o que preciso for. Não tenha medo, queridos, das probabilidades. Por menores que elas sejam, elas revelam a possibilidade maior de Deus intervir em seu favor com a provisão divina. Perceba que só se encontra uma saída quem decide procurá-la. Repito, só encontra uma saída quem decide procurá-la, e quem vive acomodado arruma sempre uma desculpa. Arrisque-se mais. Digo a você, arrisque-se mais. Espere menos das pessoas. Faça mais por você. Veja as possibilidades existentes e não se acovarde na hora de agir. Você se surpreenderá com o que você poderá ser capaz de realizar. Você se surpreenderá unindo a sua ação com a ajuda de Deus, o que poderá acontecer em sua vida. Por isso, olhe as probabilidades e perceba que Deus, através da sua ação e através da ação divina dele, poderá mudar completamente o seu quadro. Digo a você, chega de ficar prostrado, chega de ficar esperando pelos outros. Faça mais você mesmo, arrisque-se mais e Deus o honrará em nome de Jesus. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça, que o Espírito Santo de Deus continue falando poderosamente ao seu coração, que você possa ter um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. É o que eu peço e é o que eu declaro em nome de Jesus. Amém.